Bom, enquanto você descansa na calada da noite, a estratégia é desviar o foco. Enquanto isso, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras estão sendo privatizadas aleatoriamente. O governo não explica as manobras que ele vem fazendo por detrás das cortinas. A ideia é entregar as empresas públicas ao setor privado. Mas como isso está sendo feito? Através de quê? Através de venda de suas subsidiárias. E você que está aí, você precisa entender e ajudar as pessoas a entenderem, a construir um senso comum e lutar por aquilo que é seu. Deu para entender? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 coisas importantes que você precisa entender e algo que muitas das vezes a gente não consegue ter uma visão dominante do que são os serviços públicos no Brasil. A gente acha que só tem problema, principalmente o SUS, que foi criado há mais de 40 anos, na mesma época do MST. Mesmo assim, o Sistema Único de Saúde é o único ao redor do mundo, mesmo com as suas dificuldades, questões precárias, ainda dá uma condição de atendimento gratuito ao público. Essa é a ideia que eles querem passar. A ideia é vender uma má imagem para que eles possam degredir com a imagem da instituição e vender e transferir a riqueza para o setor privado. O Banco do Brasil privatizou já a área de seguridade, fala em privatizar a área de cartões de crédito, de fundo de investimento e outras coisas mais. A Caixa Econômica Federal, mesma coisa. Foram criadas várias subsidiárias na área de seguros, de cartões de crédito, de loterias e principalmente fundo de investimento. Agora se fala em criar mais uma, ou seja, um outro banco, uma outra instituição financeira que nasceria dessa subsidiária da Caixa Econômica Federal e em seguida a Caixa iria transferir suas operações principais para essa subsidiária e aí ela seria privatizada. Deu para entender como que eles estão esquartejando? Assim está acontecendo com a Petrobras. A mesma coisa que foi feito ano passado com a BR Distribuidora, que foi vendida com a ajuda da Merrill Lynch, um banco norte-americano, que também ajudou na época das privatizações da Vale do Rio Doce, na época de Fernando Henrique Cardoso. Essa é a mensagem, gente. Enquanto nós estamos nos distraindo, as coisas vêm acontecendo. Apesar da MP, vocês lembram, ano passado ter caducado a MP 995, o governo a qualquer momento ele pode emitir uma nova medida provisória para cumprir essa função. Então nós temos que entender que só ano passado a Caixa Econômica Federal atendeu em torno de 120 milhões de brasileiros, praticamente a metade da população. Houve filas no começo, tumulto, isso sempre existiu. Mas com mesmas dificuldades você tem uma estrutura que ainda é pública e pode atender a população. Se você privatiza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, qual banco que vai atender a população? Banco privado, Itaú, Banco Santo André e principalmente o Bradesco. Eles vão ter o poderio, o feitio na mão para controlar, porque a regra é o lucro imediato. E essas operações não têm resultado financeiro. E é isso que os bancos querem. Além disso, nós estamos vivendo uma pandemia, uma vacinação extremamente lenta, que depende realmente de investimento dessas instituições. O Brasil é um laboratório do neoliberalismo. E você que está aí do outro lado, você precisa entender o que está acontecendo. A Caixa Econômica, só o ano de 2020, também teve um aumento de crédito habitacional. A carteira da Caixa Econômica Federal tem um crédito habitacional gigantesco, que superou muito aquilo que tinha sido projetado pela direção do Conselho de Administração. Em apenas, após muita pressão da sociedade, o governo tenta se prostrar e mostrar uma irrealidade daquilo que não é, ou seja, a ideia é degredir a imagem não só da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e principalmente do Banco do Brasil e futuramente a Eletrobras. A ideia é mostrar que essas empresas elas dão prejuízo para a sociedade. A maior acusação
que se faz contra essas empresas públicas é que o único grande argumento é quando se fala em privatizar, é que vai evitar a corrupção. A retórica é sempre a mesma, para que o poderio possa ser destinado para o setor privado. E assim o setor privado continua sonegando, faz a sonegação fiscal das empresas e o dinheiro é enviado para fora do país, sem controle efetivo. Do setor privado, que sai o dinheiro para comprar os agentes públicos, não só juízes, promotores, desembargadores, que também faz parte desse sistema, que a gente precisa destruir literalmente, e eles são os que mesmo fazem as suas fiscalização. A Caixa Econômica Federal ela presta conta para 18 órgãos diferentes. Ela também presta conta para o Banco Central, que recebeu toda a autonomia. A pior desgraça que aconteceu no Brasil. Ela presta conta também o Tesouro, o Ministério da Economia, a CGU e o Tribunal de Contas da União. O setor privado, não. Com isso, você evita a corrupção, aumentando a fiscalização e ampliando a participação popular. Outra instituição que está na mira da privatização é o Banco do Brasil. A gente sabe que eles estão querendo degredir com a imagem do Banco do Brasil, justamente para poder começar esse processo que já começou esse ano, fechando a agência, lançaram um programa de demissão voluntária para poder diminuir o número de funcionários e até o dia 10 de fevereiro, semana passada, houve uma paralisação dos empregados para poder protestar contra essas medidas. O Banco do Brasil tem aí 213 anos e se especializou em investimento no agronegócio, principalmente na pecuária e na agricultura. No pequeno e no médio agricultor. Esse processo que estava sendo feito nos últimos anos pode acabar se vir a privatização. O Banco do Brasil também é uma sociedade anônima. Ele tem parte de suas ações que estão no mercado privado. O governo controla a metade das ações. E ele já privatizou a Seguridade. O Banco do Brasil era o maior do país em número de ativos e já perdeu esse posto para o Banco Itaú. E vem perdendo o mercado do crédito. Agora entra a Petrobras. Algo importante que você precisa também entender. Quem é o responsável pela disparada dos combustíveis? O Banco Central, sua política monetária ultra keynesiana ou não? Se houvesse escassez do petróleo, o preço do barril em dólares, ou mesmo em franco suíço, que é a moeda mais estável do mundo, estaria na máxima histórica. Então existe essa política de reparo, porque a nossa moeda, literalmente, perdeu espaço. O problema não está no preço internacional do petróleo. O problema está inteiramente em nossa moeda, o real. Se você for analisar o preço do barril do petróleo em dólar ou em franco suíço, está no mesmo valor de mais de 15 anos atrás. Então, o erro é a política monetária do Banco Central e a nossa moeda que perdeu valor de compra. O problema não está no petróleo. A gente está vendo que mesmo com as restrições da OPEP, das questões do ICMS, do PIS, PASEP e do COFINS, a Petrobras continua e vai continuar exportando e importando petróleo. Porque nós temos que acabar literalmente com esse tipo de política feita por Paulo Guedes e o governo de Jair Messias Bolsonaro, que deu continuidade realmente ao plano de Michel Temer, ou seja, a agenda globalista. Apesar dessas questões cruciais, principalmente as questões de refinaria, a Petrobras é dona de 13 das 17 refinarias no Brasil, que corresponde aí nada mais nada menos que 98% do petróleo refinado. Isto é, se a gente for transformar gasolina e principalmente óleo diesel e vender essas refinarias, que seria crucial para aumentar a concorrência do mercado. Então, aí que está o erro, porque a ideia
dessas pessoas que estão no comando da economia, principalmente dessa política, é realmente favorecer investidores privilegiados, que detêm os títulos da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Se o governo controlar os preços da Petrobras, coisa que já está começando a acontecer, quem irá se arriscar em comprar uma refinaria para concorrer contra uma estatal? Todos os contratos de gasolina, ICMF, PIS e PIS/COFINS tá assegurado numa análise incorreta, porque infelizmente o galão de gasolina é negociado no mercado internacional de commodities. E a gente sabe o que está acontecendo ao redor do mundo. Então a mensagem de hoje é que você possa realmente entender que quando essas coisas acontecem, mesmo com o preço lá em cima, com toda essa situação, a gente não consegue fazer absolutamente nada, porque estamos presos ainda nessa afetividade que não nos dá direção e principalmente visão. Enquanto isso, quem perde é o consumidor, que aceita, em vez de se organizar de forma orgânica para que possa criar-se uma ofensiva contra a ordem, contra essas institucionalizações burguesas que estão controlando enquanto você está dormindo o cenário brasileiro. O povo prefere ir para a fila, dormir na fila e pagar 15, 12 reais num galão da gasolina. Enquanto isso, enquanto essa mentalidade foi inerente no nosso dia a dia, nós iremos nos enterrarmos vivos. Pense nisso. Não existe outra forma. A melhor forma, criar comitê, trabalhar as questões de base e lutar por um país. Não através de carreata, mas sim do processo evolucionário. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.